Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, agora que nós estamos aprendendo sobre funções, na nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre um tipo de função muito específico chamado função composta, tá bom? Como o próprio nome já diz, quando nós estamos falando sobre alguma coisa que é composta, quer dizer que é uma em função de outra, uma dentro da outra, uma junto com a outra, algum tipo de composição. Então, nas funções, a função composta também vai ser um tipo de composição. Então, está aqui o que é uma função composta. Função composta é a composição de duas funções, obtendo como resultado uma outra função. Pode ser conhecida como uma função de uma função. Como que isso vai funcionar? Trouxe aqui um exemplo para vocês. Observe essas duas funções. F de x igual a 2x e g de x igual a x ao quadrado. Vamos observar qual é o algoritmo dessa função, qual é a lei que rege essa primeira função. Então, a primeira função vai ser f de x igual a 2x. Vamos relembrar um pouquinho o que a lei de formação de uma função faz com ela. Bom, f de x igual a 2x quer dizer que para qualquer símbolo que eu colocar no lugar de x, essa função vai transformar esse símbolo no dobro dele. Então, f de 1 é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. F de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1, que é igual a menos 2. Qualquer símbolo que eu colocar lá dentro, a função vai jogar o dobro dele. Se eu colocasse aqui, ó, f de estrelinha, ia ficar 2 vezes estrelinha, que é igual a 2 estrelinhas. F de coraçãozinho. 2 vezes o coraçãozinho, que é igual a 2 coraçõezinhos. Me desculpem, não sei desenhar. Tá bom? Então, quando a gente tem uma função, tudo que entra nesse lugar aqui vai ser transformado pela lei de formação dessa função. Agora, nós temos duas funções, né? Nós temos uma outra função que é a função g de x igual a x ao quadrado. O que essa função faz? Tudo que está aqui dentro do parênteses sai do parênteses elevado ao quadrado. Então, g de 1 é igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. G de 0 é igual a 0 ao quadrado, que é igual a 0. G de estrelinha é igual a estrelinha ao quadrado, que é igual a estrelinha ao quadrado mesmo. G de coração. Ô, Jesus, cada hora que passa o coração fica pior. É igual coração ao quadrado, que é igual coração ao quadrado mesmo, que eu não sei, tá bom? Seja lá qual for o símbolo que eu coloco aqui dentro do parênteses, essa lei de formação transforma ele no quadrado dele. Agora, como que a gente vai poder usar esse novo conceito que eu estou ensinando de função composta? Suponha que eu queira a composição chamada f de g de x. Como que eu vou fazer essa composição? Ora, f de x vai pegar tudo que está aqui dentro do parênteses e transformar em 2x, certo? Agora, f de g de x vai fazer o quê? Vai pegar g de x e multiplicar por 2. Não é isso que a função f faz? Qualquer símbolo que eu colocar dentro da função f é multiplicado por 2. Então, se dentro da função f, ao invés de colocar um número, um símbolo, eu colocar uma outra função, não vai mudar nada na regra. Ele vai pegar esse símbolo que está aqui dentro e vai multiplicar por 2. Agora, quem é esse símbolo que está aqui dentro? Esse símbolo que está aqui dentro é o meu g de x. Só que quem é g de x? G de x é x ao quadrado. Então, eu posso transformar esse g de x, vou repetir o 2, por x ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que f de g de x é 2x ao quadrado. Entenderam bem como é que funciona isso? Eu tenho uma função dentro de uma outra função. Na verdade, o que eu fiz aqui foi a mesma coisa que eu fiz sempre. Ora, essa função aqui não transforma todo mundo que está dentro dela no dobro dela? Então, se todo mundo que está dentro dela vai virar o dobro dela,
Se eu colocar dentro dela uma função, então essa função vai ser, no final das contas, dobrada, certo? Isso aqui é o dobro de x ao quadrado. O dobro de x ao quadrado é 2 vezes x ao quadrado, beleza? E se ao invés de f de g de x, eu pedisse para você a g da f de x? Nossa, professora, que confusão. Não, bem fácil, tá? Essa daqui pega todo mundo que está dentro dela e transforma no dobro, inclusive uma outra função. Essa função aqui, a g de x, ela pega todo mundo que está dentro dela e eleva ao quadrado. Então, se dentro dela tiver uma outra função, como que eu vou resolver? Vai ficar g de 2x. F de x não é igual a 2x? Então, eu vou substituir aqui, o que era f de x, eu vou colocar no lugar 2x. Só que o que a g faz? Todo mundo que está dentro eu vou elevar ao quadrado. Se o que está dentro é 2x, eu vou fazer o quê? 2x ao quadrado. Preciso do parênteses, tá? Porque o parênteses me garante que tudo isso aqui está ao quadrado. O 2 está ao quadrado, que é 4, né? 2 ao quadrado é 4, e x ao quadrado eu não sei quem é, vou botar x ao quadrado mesmo. Ou seja, a função f aplicada em g de x é igual a 2x ao quadrado, enquanto que a função g aplicada em f de x é igual a 4x ao quadrado, entenderam? Então, quando eu coloco uma função dentro de uma outra função, na verdade, eu só vou repetir o mecanismo que eu já conhecia de funções, só que agora, dentro do espacinho que eu colocava um número ou uma letra, eu vou colocar uma outra função, e isso se chama função composta, tá bom? Eu vou fazer um exemplo aqui, ó, utilizando o diagrama de Venn, tá? Ó. Consideramos três conjuntos, A igual a 1, 2, 3 e 4, B igual a 0, 1, 2, 3, 4 e 5, e C igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E as funções f de A em B, dada por f de x igual a x menos 1, e g de B em C, dada por g de x igual a x mais 2. Bom, se você construir o diagrama de Venn utilizando esses três conjuntos aqui, e você fizer a f de A em B, você vai construir a ligação cujo domínio é A e o contradomínio é B, tá? A f de A em B é definida por uma função que diz que f de x é igual a x mais 1. O que isso quer dizer? Que todo mundo que eu colocar aqui dentro vai sair com o resultado ele menos 1. Então, se eu colocar aqui dentro 1, f de x é igual a 1 menos 1, que é 0. Então, ele vai vir aqui. Se eu colocar aqui dentro o 2, aqui dentro dessa função 2, 2 menos 1 é 1. Então, o 2 vai se ligar com 1. E assim, ó, o 3 vai se ligar com 2, o 4 vai se ligar com o 3. E acabou, tá bom? Por que acabou? Porque essa minha função aqui leva todo mundo a ele menos 1. Então, 1 é elevado a 0, 2 é elevado a 1, 3 é elevado a 2 e 4 é elevado a 3. Nós estamos definindo aqui que o domínio dessa função vai de 1 a 4, enquanto que o contradomínio vai de 0 a 5, porém a imagem são só esses números aqui, ó, 0, 1, 2 e 3. Agora, vamos analisar quem é a função f, quem é a função g que leva b até c, ou seja, ela vai levar esse carinha até esse carinha aqui. E ela vai fazer isso utilizando qual caminho? G de x igual a x mais 2, ou seja, no lugar de x eu vou colocar um número daqui e a resposta vai sair esse número mais 2, certo? Então, vamos lá. No lugar de x eu vou colocar 0, que é o meu primeiro elemento de b. O meu primeiro elemento de b é 0, 0 mais 2, 2. Então, esse 0 vai ser ligado a esse 2. Aí, o meu segundo elemento é 1. 1 mais 2, 3. Aí, eu vou ligar 1 até 3. Depois, eu tenho o 2. 2 mais 2, 4. Eu vou ligar esse 2 aqui ao 4. Aí, aqui, ó, eu vou colocar agora o 3. 3 mais 2,
5. Agora eu vou colocar o 4. 4 mais 2. 4 mais 2 dá 6. Agora eu vou colocar o 5. 5 mais 2 dá 7. Observa, eu levei o conjunto A até o contradomínio, que é o conjunto B, e o caminho que eu utilizei para sair de A e chegar em B foi a f de x, que é igual a x menos 1. Depois eu levei o conjunto B, os elementos do conjunto B, até os elementos do conjunto C. Nesse caso, o conjunto B, ele é o domínio dessa segunda função. Qual o caminho que eu utilizei para levar B até C? Eu utilizei a função g de x igual a x mais 2. O que seria a composição dessas duas funções? Seria uma maneira de eu sair dessa função aqui, pular a B e chegar direto nessa, tá? Se eu conseguisse um caminho que me levasse do A, já que eu fiz esse caminho que dei uma paradinha aqui e fui para cá, a função composta, ela pega uma função e te leva direto para outra função, passando pela função do meio. Professora, como que eu vou fazer isso? Ora, nesse exemplo aqui, eu tenho que f de x é igual a x menos 1. E g de x é igual a x mais 2, certo? Essa é a função que o meu exercício me deu aqui como exemplo. Para eu chegar de A até B, eu usei a função f de x. E para eu chegar de B até C, eu usei a função g de x. Para eu sair de A e ir direto para C, o que eu vou fazer? Eu vou usar a função f de g de x. Então, eu vou colocar g de x dentro da f de x. Vou fazer a função composta. Como que eu faço isso? F da g de x. Ora, se tudo que está dentro desse símbolo aqui é substituído aqui dentro, a mesma coisa vai acontecer se esse símbolo for uma outra função. Então, f de g de x vai ser igual ao quê? No lugar de x, eu vou colocar a minha g de x. Só que a minha g de x é x mais 2. Então, o que eu vou ter que fazer? No lugar do meu x aqui em cima, na f, vai virar x mais 2, tá? Esse aqui é o meu novo x. E esse menos 1 aqui eu vou repetir, tá bom? Então, de novo, f da g de x é igual a f de x mais 2, porque g de x é x mais 2, que é igual a... Agora eu vou pegar quem é a minha f. A minha f pega todo mundo que está dentro do parênteses e subtrai 1. Quem está dentro do parênteses? X mais 2. Então, eu vou pegar x mais 2 e subtrair 1. Tá bom? Botei esse parênteses aqui só para representar que eu peguei tudo e joguei para cá, mas nesse caso não vai mudar muito, tá? X mais 2 menos 1 é igual a x mais 1. Então, essa é a minha f da g de x. Será que isso vai funcionar? Será que eu só somar um elemento aqui, eu chego direto no C? Ó, 1 mais 1, 2. Ó, cheguei direto. Vou usar a caneta vermelha para você ver, ó. Falhou. Deixa eu usar uma caneta melhor. Tá vendo? Cheguei direto no 2. Porque a minha f da g de x, no final deu x mais 1. Então, será que 2 mais 1 eu chego no mesmo lugar ali? 2 mais 1, 3. Ó, cheguei no mesmo lugar certinho. Tá vendo? 3 mais 1, 4. De novo, chego no mesmo lugar certinho. Tá vendo? Então, o que eu fiz? Eu pulei essa passagem aqui. Eu fiz um atalho. Então, quando você faz uma função composta, de certa forma, você está fazendo um atalho, tá bom? Eu dei aqui esses exemplos formais, mas eu quero que você observe... Eu dei aqui esses exemplos para você entender, mas eu quero que você observe que a definição formal também. A definição formal de função composta. Sejam as funções f de A em B e g de B em C. A composição dessas duas funções, ou seja, a composta de g com f, é uma função h de A até C, ou seja, ela sai do primeiro e vai direto para o último. E aqui era f, aqui era g. Aqui eu tenho que dar um outro nome, tá bom? É uma função h de A até C, tal que h de x
seja igual a G da f de x. Para você não ficar escrevendo G da f de x toda a vida, foi inventado esse símbolo aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó. Tá vendo? Essa bolinha, ela é a mesma coisa que isso que está escrito aqui em cima. H de x é igual a G, bolinha, f de x. Só para não precisar escrever isso aqui, mas se escrever isso aqui está certo também. Então, essa função aqui é a função g composta com f de x, tá bom? Se eu quisesse a função f, que foi aqui, a função f composta com g de x, eu tinha f, bolinha, g de x, tá bom? Foi a f composta com a g de x, tudo bem? Para que isso vai ser útil, essa bolinha? Só no método de falar, ao invés de eu falar função h de x é igual a função g aplicada dentro da função f de x, eu posso falar assim, h de x igual a gof. Essa bolinha aqui a gente lê como um O. Não é um O, tá? É um símbolo matemático. Mas para facilitar a gente lê como um O. Então eu digo que h de x é igual a gof, ou seja, função composta, função g composta com f, tá bom, pessoal? Vou fazer alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Então, vamos fazer alguns exemplos. Dadas as funções f e g de R em R, tais que f de x igual a 2x mais 3 e g de x igual a x mais 1, obtenha g de f de 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer g dessa função aqui. Só que eu não quero f de x, eu quero f de 0. f de x é igual a 2x mais 3. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular quem é f de 0. f de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 3. Tá? 2 vezes 0, 0. f de 0 é igual a 3. Então, o que vai ser g de f de 0? Vai ser g de 3. Tá bom? G é igual a x mais 1. Então, g de 3 é igual a 3 mais 1. G de 3 é igual a 4. Tá bom? Essa foi bem tranquila. Agora, eu quero a g da f de 2. Novamente, primeiro eu vou calcular quem é f de 2. Eu sei que f de x é igual a 2x mais 3. Quem será f de 2? 2 vezes 2 mais 3. No lugar de 2, no lugar de x, eu coloco 2, tá? Então, f de 2 é igual a 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Agora, eu quero a g de 7. Considerando que a g de x é x mais 1, a g de 7 vai ser 7 mais 1. Então, a g de 7 vai ser igual a 8. Tá bom? Não é difícil, viu? Parece um nome assim... Pelo nome pode parecer que é difícil, função composta, mas não é, é bem fácil. Então, agora eu quero a g da f de x. Então, eu vou querer a g de 2x mais 3. Por quê? Porque f de x é igual a 2x mais 3. Então, eu vou querer g de 2x mais 3 é igual a... Tudo que é x aqui na g vai ser transformado por 2x mais 3. 2x mais 3, aqui eu tenho mais 1, tá vendo? Então, eu vou repetir, mais 1. Beleza? Que é igual a 2x mais 4. E acabamos. G da f de x é igual a 2x mais 4, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo. Esse é um pouquinho mais complicado. Sendo f de x igual a x menos 3 e g de x igual a x ao quadrado menos 1, determine k de modo que se tenha f de g de k igual a 5. Primeiro, quanto que é g de k? Primeira coisa que eu vou fazer é essa. Quanto que é g de k, tá bom?
O que é g de k? No lugar de x, vou botar k. Então, vai ficar k ao quadrado menos 1. Beleza? Então, agora eu vou fazer f de k ao quadrado menos 1. Tá? F de g de k é igual a f de k ao quadrado menos 1, porque g de k é k ao quadrado menos 1. Aí, o que eu vou fazer? A f de x pega todo mundo, todos os x, e subtrai 3. Então, no lugar de x, eu vou ter que botar k ao quadrado menos 1. Então, vai ficar k ao quadrado menos 1, tudo isso menos 3, tá bom? Gente, eu poderia colocar parênteses aqui para você entender que isso daqui eu só tirei daqui e coloquei aqui. Só que eu não vou colocar que não vai fazer diferença nesse caso, tá bom? Se eu tivesse uma multiplicação ou um expoente, eu seria obrigada a colocar. Mas nesse caso, como é só soma e subtração, não muda nada. Então, aqui, ó, vai dar f de k ao quadrado menos 1 é igual a k ao quadrado menos 4, tá bom? Agora, f de g de k é igual a 5. Só que f de g de k é igual a k ao quadrado menos 4. Então, k ao quadrado menos 4 é igual a 5. Tá bom? K ao quadrado é igual a 9. Ó, passei o 4 para lá, trocou o sinal, ficou 5 mais 4 igual a 9. K é igual a mais ou menos raiz de 9. Então, k é igual a mais ou menos 3. Mais um exemplo. Dadas as funções f de x igual a 2x menos 3 e g de x igual a 3x mais 2, obtenha fog de x. O que é fog? Fog é f de g de x, certo? Que é igual a f... Aí, dentro de f, você vai colocar a g, de 3x mais 2, tá bom? F de 3x mais 2 nada mais é do que no lugar de x, na minha função f, aqui, ó, aqui eu tenho um x. Tudo que é x vai virar 3x mais 2. Então, aqui eu vou repetir a minha função 2 vezes, aí aqui como é vezes, eu sou obrigada a botar o parênteses. 3x mais 2 menos 3. Por quê? Porque dentro da minha f de x, quem eu jogar no lugar de x, eu vou ter que multiplicar por 2 e subtrair 3, seja quem for ele. Se no lugar de x eu colocar uma estrelinha, 2 estrelinhas menos 3, tá bom? Seja quem for o x. Então, se o meu x agora é 3x mais 2... eu vou ter que colocar 2 vezes 3x mais 2 menos 3. Aí, aqui, ó, eu vou fazer a distributiva. 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes 2, 4. Aí, eu vou repetir o menos 3, tá bom? Aí, vai ficar 6x mais 1. Então, f de g de x, fog de x, é 6x mais 1, tá bom, gente? Mais uma. Agora eu quero a GOF. A GOF é a G da F de X. Olha, se eu mudar a ordem, muda tudo. Por quê? A G da F de X é igual a G de 2x menos 3. Tá? O que eu vou fazer? Dentro da minha G, no lugar de x, eu vou transformar em 2x menos 3. Então, G de 2x menos 3 é igual... Aí, aqui, ó, eu tenho 3 vezes x. Vai ficar 3 vezes 2x menos 3. E aqui eu tenho mais 2. Então, eu vou repetir aqui o mais 2, tá? Aí, eu vou ter que fazer a minha distributiva aqui, ó. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes menos 3... menos 6. Aí, eu repito mais 2. Aí, vai ficar 6x menos 4. Ó, deu diferente, tá vendo? F de g de x é diferente de g de f de x, tá?
Observa que aqui, ó, a resposta deu diferente. Beleza? Agora eu vou fazer a FOF. O que é a FOF? É a f da f de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a função aplicada na própria função. Então, a f da f de x é a f de, ó, quem é f de x? 2x menos 3. Então, é f de 2x menos 3. F de 2x menos 3 é igual a... Bom, como é a f da f, no lugar de x, eu vou ter que colocar o próprio 2x menos 3. Então, vai ser 2 vezes 2x menos 3, tudo isso menos 3, tá bom? Eu peguei a própria f e coloquei no lugar de x. Aí, vou fazer a distributiva aqui, 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes menos 3, menos 6. Repito, menos 3, tá? Aí, aqui, ó, é 4x menos 9. É a minha FOF. Agora, eu vou fazer a minha GOG. O que é a minha GOG? Eu vou pegar e vou fazer a G da própria G de x. Tá bom? Quem é a G de x? A G de x é 3x mais 2. Então, vai ficar G... Perdão. Esse G aqui tá horrível. De 3x mais 2. Beleza? Então, o que eu vou fazer? A G de 3x mais 2 vai ser, no lugar de x, eu vou colocar o próprio 3x mais 2. Então, vai ficar 3 vezes 3x mais 2, mais 2. 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes 2, 6. Mais 2, tá? Ó, 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes 2, 6. E eu repito mais 2. Então, aqui ficou 9x mais 8, beleza? Essa é a minha GOG. G, bola G de x, tá bom? Pessoal, fiz aqui alguns exemplos de funções compostas. Se vocês acharem que essa matéria ficou meio complicada, que vocês não estão conseguindo entender, vocês façam a gentileza de sinalizar, deixar aí no comentário, que eu posso preparar mais uma videoaula só contendo exercícios sobre funções compostas, se vocês precisarem, tá bom, gente? Não deixem de me sinalizar, porque eu não tenho como saber. Obrigada por ter assistido até o final. Qualquer dúvida, estou aqui. Tchau, tchau.